Boa tarde a todos que estão aqui. Boa tarde aos que estão assistindo pela internet. É muito bom nós estarmos aqui. Nós vamos estar aqui louvando, agradecendo a Deus por essa bênção realmente dele que nos presenteia dia a dia. E hoje, agora nós vamos apresentar um vídeo que é o Dr. Marcos Blini, que sempre está aqui nos orientando, trazendo assim excelentes dicas. Vamos assistir? Essa questão também de um propósito de vida. Então é muito difícil você pegar uma pessoa ou que sempre foi muito para baixo, ou que aposentou cedo, fica o tempo todo dentro de casa, que não tem relações sociais, que não tem empreendimentos, ou que não tem uma rotina que preencha a vida dela, seja do ponto de vista físico, quanto psíquico, quanto até de questão mental, hobby, tudo isso. É muito difícil essa pessoa envelhecer bem. E quando a gente fala das Blue Zones, né, que foi um tema que vocês trouxeram para mim, que realmente é muito interessante, que são as áreas do mundo que as pessoas vivem mais, principalmente acima dos 100 anos, tem muito essa rotina de uma alimentação saudável. São pessoas que nem sempre fazem atividade física regular, mas são muito ativas no cotidiano, então andam muito a pé ou de bicicleta, sobem escada, e tem essa questão muito importante da socialização. Então, na região do Mediterrâneo, as pessoas almoçam juntos, tiram a cesta. Então, isso é muito importante para a gente envelhecer bem, né? Agora eu quero ler, com vocês, um louvor, na verdade chama Hino de Louvor. E ele está no livro de Isaías. Eu li esses dias, achei muito bonito, tá? É o Isaías 42, 10 a 12. Isaías, todo mundo conhece o livro de Isaías, acho que ele é um livro assim, muito lido. Às vezes é um profeta, e profeta a gente às vezes dá umas lê, mas não entende algumas coisas, realmente é difícil. Mas Isaías foi um profeta assim, muito grande, porque ele previu realmente a questão messiânica. Ele previu que Jesus viria, que seria o rei do novo reino, e isso repercutiu assim muito entre eles, porque imagina, ele dizia tais coisas. Mas Isaías, ele viu a queda de Samaria, ele viu quando o reino do norte, em 722, caiu totalmente. Aí ele disse, olha gente, cuidado Judá, porque Isaías era de Judá, cuidado porque vocês também podem cair com a Babilônia. E realmente o que aconteceu em 500 e alguma coisa, a Babilônia também foi exilada, né? Então é isso que eu vou ler agora com vocês. Vamos lá, gente? Está ali, ó. Cantem ao Senhor uma nova canção, que Ele seja louvado no mundo inteiro, pelos que navegam nos mares, pelas criaturas que vivem nas águas do mar, e pelos povos de todas as nações distantes. Que no deserto e nas suas cidades Deus seja louvado, e que os moradores de Quedar o louvem, moradores de Selá, alegre-se e cantem no alto das montanhas. Que o Senhor Deus seja louvado e que a sua glória seja anunciada no mundo inteiro. Isso me faz lembrar realmente Jesus dizendo, vão e pregue o evangelho a todas as nações, a todo mundo, né? Então, por isso que eu realmente pensei. Só para esclarecer, gente, Quedar e Selar. Quedar era uma cidade de tribo beduína, que vivia no deserto da Arábia. Tá? Então, eles eram famosos por seus rebanhos. Também foi uma cidade destruída pela Babilônia. Selá, que é uma palavra bem conhecida, até um grupo nós tivemos, é a cidade que era a capital do reino Edomita. Os Edomitas ficavam próximo ao Mar Morto. E Edomitas, vocês lembram, alguém conhece, são povos inimigos de Judá, mas são povos descendentes de Esaú, que era o irmão de Jacó. Tá? Bem, vamos agora a gente fazer uma oração para que a gente realmente possa agradecer a Deus, né? Deus, colocamos aqui, Senhor, todos os nossos pensamentos, as nossas tristezas, mas também as nossas alegrias, Senhor. E por isso queremos te agradecer assim profundamente, porque dia a dia o Senhor nos dá vitórias, realmente. Tudo que a gente precisa e necessita, o Senhor realmente vai estar nos amparando, que a gente não pense no dia de amanhã, como vamos cantar uma música hoje, que a gente viva hoje, presente, Senhor, e que o Senhor esteja presente, o Senhor esteja nos confortando, diante de tanta situação que está acontecendo, tantas guerras pelo mundo, Brasil, nosso país, vivendo algumas
situações difíceis, corrupções, muitas coisas que estão acontecendo nesse nosso país, mas que seja firme, Senhor, que a sua palavra, Deus, seja pregada em todos os lugares, em todas as casas, que chegue, Senhor, cada vez mais. É por isso que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Nós vamos agora cantar o primeiro hino, é o hino 469 do cantor cristão. Chama Corajosos, também chamado de Pendão Real. Diz a história o seguinte: esse hino, ele foi escrito por um militar. Esse homem defendeu a guerra norte-americana, na época que eles estavam guerreando, e ele, nessa guerra, ele perdeu um braço, ficou muito machucado. Ele tinha alta patente, e ele foi criado, numa igreja cristã, mas ele se afastou de Deus, tudo. Então ele foi para o hospital, ficou no hospital, e no hospital, ele mexendo nas coisas que a mãe dele havia arrumado, ele encontrou o Novo Testamento, e ele não tinha o que fazer. Vou ler. Leu uma, duas, sei lá, leu várias vezes. Aí à noite, um dia à noite, ele escutou alguém gritando. Aí a enfermeira chegou para ele e falou assim: Senhor, ora por aquele rapaz, ele está muito mal, ele vai morrer. Ele está gritando, ele está falando que ele quer se encontrar com Deus. Aí ele falou: mas quem sou eu? Eu sou um pecador também, eu me afastei da igreja, estou longe de Deus. Mas ele falou que sentiu o Espírito Santo tocando, dizendo: não, você vai e vai orar. Aí ele foi, orou com aquele menino, aquele rapaz, e esse rapaz se entregou realmente a Jesus e morreu em seguida. E com isso foi a conversão dele. Aí depois disso ele escreveu esse hino, mas como ele era militar, profissional na área, ele fez um hino que quando a gente vê assim, inicialmente a letra, parece um hino militar, mas ele está falando do quê? Da bandeira. Ele fala o sentido das batalhas, da bandeira, das lutas, tem esse sentido. E ele se baseou em um versículo de Êxodo 17:15. Diz o seguinte, nesse versículo: quando os amalequitas enfrentaram, na verdade, os judeus, o pessoal que estava entrando, né, acompanhado por Moisés, aí Moisés falou: e agora? É a nossa primeira batalha. Eles não estavam preparados, eles eram escravos, eles não estavam preparados para lutar realmente. Aí Moisés fala: Josué, vai à frente, lute, porque Deus vai estar conosco. E ele sobe, vocês acho que todo mundo conhece essa passagem, é bem interessante. Ele sobe para o morro, e junto com Arão e Ur, e ali ele fica com os braços levantados. Na medida que ele cansava, descia os braços, os amalequitas venciam. Quando ele levantava os braços, o povo de Moisés que vencia, né? Então, com isso, lógico, depois de que eles venceram, a vitória foi de Josué. Então, isso ele fez, que diz o seguinte: quando terminou, ele falou: agora vamos levantar um altar para Deus, vamos agradecer a Deus nesse monte aqui, porque aqui nós conseguimos a nossa batalha, a nossa luta, né? Conseguimos vencer. Então, diz o versículo assim, não sei se eu notei, o Senhor Deus é minha bandeira, tá? Aí vem Jeová Nissi, todo mundo conhece essa musiquinha, né? O Senhor Deus é a minha bandeira. Então, assim como o Deus de Moisés fez com que eles vencessem as lutas, acho que nós também temos o mesmo Deus, e nós vamos vencer todas as nossas lutas, nossas batalhas, todos os dias que a gente às vezes passa por situações. E essa música diz exatamente isso, diz sobre um cântico de encorajamento e fidelidade cristã. Vamos lá? Se você puder ficar em pé, vamos ficar em pé para cantar ao Senhor, louvar. Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados céus, corajosos, pois de tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, vive sempre até morrer. Eis formados já malignos batalhões do grande
bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, vive sempre até morrer. Ó, sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pode sentar. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor, perdão nos dá, da cruz morreu, por seus pecados, mas ressurgiu e vivo o Pai está, porque vivo está, o amanhã enfrento, sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é nele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Que belo é um nenezinho, e que prazer um filho dá, maior prazer é ter certeza de um feliz futuro, Cristo vivo está, porque vivo está, o amanhã enfrento, sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é nele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Um dia irei passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer pra mim ser a vitória, verei a glória de Jesus, meu Salvador, porque vivo está, o amanhã enfrento, sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é nele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Amém.
glória a Deus. Nós vamos receber aqui a doutora Isabela Florencio, né? Ela é médica pela UMS e também atua como neurologista na Santa Casa e no Hospital da Unimed também, né? E integra um grupo de pesquisa em neurologia no Mato Grosso do Sul, né? O GNEU-MS. Então, por favor, vem aqui e ela vai estar falando conosco, né? Falando sobre, entendendo sobre a diferença entre o esquecimento e a doença. Nossa, como é importante a gente saber disso, viu? Porque às vezes a gente confunde, né? O que é o esquecimento, o que é a doença. Isso é muito importante. Seja muito bem-vinda. Deus abençoe. É um prazer recebê-la aqui. Amém? Boa tarde a todo mundo. Se puder colocar os slides. Isso. Bem, hoje a gente vai falar um pouco sobre o esquecimento, para a gente saber o que é normal, quando tem que ligar a luzinha vermelha e falar assim, acho que eu preciso procurar um médico. Já me apresentaram, né? Acho que eu não preciso, mas eu sou médica formada pela UEMS e eu fiz neurologia na UFMS, no Hospital Universitário. Trabalho na Santa Casa, na Unimed, e faço parte também do grupo de pesquisa aqui de neurologia vinculada ao UFMS. E quem aqui já esqueceu alguma vez onde deixou o celular, onde deixou as chaves? Todo mundo, né? Eu esqueço quase todo dia. Mas, quando isso, a gente precisa se preocupar. Esquecer algumas coisas, de vez em quando, não tem problema. A gente esquece porque a gente não prestou atenção no que a gente está fazendo. Às vezes, a gente está fazendo as coisas no automático. Então, se é uma coisa que está acontecendo com muita frequência, talvez isso sim tem que se preocupar. Com o envelhecimento, a nossa memória ela vai ficando um pouco mais lentificada. Às vezes, a gente tem dificuldade de aprender coisas novas ou demora para aprender alguma coisa. Às vezes, a gente esquece de alguns detalhes, mas depois consegue lembrar. Deixa eu afastar um pouquinho para dar para ler. Como, por exemplo, assistir um filme e depois não lembra direito o nome do filme. Aí dá uns 10 minutos de conversa e fala, o nome do filme é aquele. Quando isso nunca aconteceu com ninguém aqui, que comigo acontece várias vezes. E quando a gente esquece essas coisas, elas não interferem no nosso dia a dia. Esqueci a chave, depois falo assim, cadê minha chave? Eu volto para o lugar que eu estava e lembro, eu deixei lá no sofá. Acontece, né? Mas isso não interfere nas nossas atividades diárias. Isso não interfere na nossa capacidade de ir no mercado, por exemplo, fazer uma compra. E aqui eu dei um exemplo de esquecer a chave, esquecer onde guardou a chave, tudo bem. Esquecer o que é a chave, aí não é normal. E aqui são alguns sinais de alerta de quando a gente tem que se preocupar. Quando repete várias vezes a mesma pergunta. Por exemplo, você está conversando com uma pessoa, aí você pergunta, como é seu nome? Aí a pessoa falou. Aí dá uns 15 minutos, ela pergunta de novo, como que é o seu nome? Não é uma coisa normal, entendeu? Esquecer de eventos importantes, esquecer, por exemplo, o aniversário, esquecer o casamento, um evento marcante da pessoa. Esquecer de vez em quando. Eu marquei uma reunião no dia tal, no dia tal, no dia tal, tem 20 coisas fazendo ao mesmo tempo. Esquecer uma reunião? Ok, pode acontecer. Mas esquecer um evento que é muito importante, que a pessoa viveu aquilo com muita intensidade. Sei lá, foi o aniversário de 80 anos. Você não vai esquecer assim, entendeu? Dificuldade para lidar com conta, com dinheiro, com medicamento, com coisas que você fazia já no dia a dia. Por exemplo, ir no mercado. Você tem lá a lista do que você vai comprar. E aí você lê aquela lista e você não consegue comprar o que está naquela lista. Isso não é normal. Ou, por exemplo,
você fazia o controle das suas medicações. Você sabe qual medicamento você tem que tomar de manhã, qual que você tem que tomar depois do almoço, qual que você tem que tomar à noite. E aí você começa a confundir todos os remédios. Você olha para o remédio e fala, que horário que eu tenho que tomar esse remédio? Tem que acender uma luzinha quando isso acontece. Alterar hábitos ou a higiene mesmo. Falar, não quero tomar banho hoje, aí não toma banho no dia seguinte, aí no outro dia. Ou, não quero mais lavar a cabeça, não quero mais me cuidar. Tudo isso tem que acender uma luzinha. Às vezes não é nem uma doença em si, no caso de Alzheimer, Parkinson, mas às vezes é uma depressão. E tem que ser tratada. Alteração de comportamento de uma pessoa que era uma pessoa tranquila, começa a ser uma pessoa muito agressiva, muito irritada, muito agitada. Muda o comportamento, muda o jeito de lidar com as outras pessoas, se estressa com muita facilidade. Tudo isso são sinais que aparecem que a gente precisa ligar um alerta vermelho que a gente precisa investigar. Porque pode estar acontecendo alguma coisa ali no cérebro, um desbalanço, seja de serotonina, que no caso da depressão, ou seja uma doença, que a gente consegue tratar, ou pelo menos postergar a evolução dessa doença. Então, se está atrapalhando no dia a dia, precisa de uma avaliação médica. E, afinal, o que é demência? Demência ela vem do termo D, que é de diminuição, e mente, de mentalização. Então, é uma diminuição da mentalização, que é um declínio progressivo das capacidades mentais que vão causar uma incapacidade funcional da pessoa. Então, com as atividades que ela fazia do dia a dia, ela não consegue mais fazer. E existe uma outra classificação que a gente fala que é o declínio cognitivo leve, que existe esse declínio de alguma das funções cognitivas, mas isso não interfere na função do dia a dia, nas atividades do dia a dia. E o que são as alterações cognitivas, né? O que se altera? Não necessariamente a memória, que a gente fala muito memória, mas nem sempre a memória. Pode ser a alteração do comportamento, pode ser a alteração da capacidade de aprendizado, da capacidade de função visual é se perder no ambiente, por exemplo. Estou dirigindo e aí eu não sei para onde que eu estou indo. Ou eu faço um caminho todos os dias da minha casa até a farmácia. E aí, no meio do caminho, eu não lembro mais onde que eu estou indo ou como que eu volto para casa. Capacidade da linguagem, tanto de comunicar quanto de entender o que o outro está falando. E da atenção, de conseguir prestar atenção no que você está fazendo. A demência é uma doença muito prevalente. 35,6 milhões de pessoas no mundo sofrem de demência e é esperado que em 2030 tenha 2 vezes mais. As demências, né, mais frequentes é Alzheimer, que é a mais falada de todas, e ela é a mais frequente mesmo, de 65% a 70% das demências. Depois tem a demência vascular, a demência de corpúsculo de Levy e a demência frontotemporal, que são um pouco menos prevalentes, mas às vezes elas podem estar em conjunto com Alzheimer. Demência mista, não sei se vocês já ouviram falar, é geralmente a mistura da vascular com Alzheimer. Então, explicando um pouquinho cada uma delas, né, quais as características principais, a doença de Alzheimer ou demência de Alzheimer é a memória, a principal afetada. Principalmente a memória recente, de aprendizado recente. Pode também ter confusão, dificuldade de fazer tarefas do dia a dia. Coisas que você fazia, por exemplo, cozinhar, fazer um bolo. Começa a fazer o bolo e aí começa a misturar, trocar o açúcar pelo sal, ou a farinha por outra farinha. Mas troca os ingredientes de uma coisa que você fazia sempre. Sabe aquele bolo que é a sua marca registrada? Todo mundo sabe que é o seu bolo. E aí você não consegue mais fazer ele.
A demência vascular geralmente está relacionada ao AVC, então ela vai ter algumas alterações ou de força, perda da força da metade do corpo, ou alteração da fala, alteração da capacidade de você entender onde você está no ambiente, que a gente chama que é negligência, dificuldade de andar com uma base mais alargada, com uma ataxia. E tem fatores de risco associados também. Então, a pessoa ela tem pressão alta, diabetes, e tem colesterol também aumentado. Corpúsculo de Levy são alterações de memória também mais recentes, mas principalmente alteração visoespacial. Então, a pessoa ela tem muita dificuldade de entender onde ela está no ambiente, ela acaba se perdendo, fazendo caminhos que ela geralmente não tinha costume de fazer, ou se perdendo no caminho que ela tinha costume de fazer. Tem alucinação visual e tem parkinsonismo, que a gente fala que é rigidez das articulações, instabilidade postural, tremor e lentificação, que é bradicinesia. Dificuldade, é diminuição da velocidade de fazer as suas coisas. Então, sei lá, você abre a mão rapidão, assim, a pessoa com Parkinson ela faz bem lentamente. A doença de Parkinson com demência é uma demência parecida com a do corpúsculo de Levy, só que ela aparece anos depois do diagnóstico de Parkinson. A pessoa primeiro abre com Parkinson, e aí depois de 5, 10 anos, ela começa a ter alguns esquecimentos, que a gente fala que é a demência do Parkinson. A demência frontotemporal, que tem muita mudança de personalidade e comportamento. São as pessoas que mudam, ficam mais desinibidas, mais agressivas, mais irritadas, e tem um pouco da linguagem também afetada, começa a não ter um filtro para pensar. Você fala tudo o que você quer para outra pessoa. A demência frontotemporal é muito comum isso. Então, nem toda alteração de memória é Alzheimer, e cada uma delas elas tem algumas características clínicas que a gente consegue, com a história, dar um diagnóstico. E o que a gente pode fazer para prevenir a demência? Alimentação saudável, uma alimentação rica em frutas, verduras, carnes, peixes, azeite. Exercício físico regular, pelo menos uns 30 minutos por dia ou 5 vezes na semana. Controle dos fatores de risco. Então, controle da pressão, controle da diabetes, controle do colesterol. Um sono reparador. E estimular a mente. Então, fazer leitura, jogos, atividade social. Isso aqui é estimular a mente. Tudo que faça você aprender coisas novas. É uma forma de estimular a mente. E como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele é clínico, com a conversa com o paciente, e geralmente um acompanhante, que consegue observar algumas coisas que o paciente não consegue. Tem que ser um acompanhante, então um familiar, que conviva com a pessoa. Não adianta ser a pessoa que vem uma vez no ano te visitar e te leva no médico, porque não convive. Tem que ser alguém que convive com você. E os médicos que são capacitados para dar um diagnóstico de demência é o neurologista e o geriatra. Tá? A gente faz alguns exames, exame de tomografia, exame de ressonância, exames laboratoriais, para ajudar no diagnóstico e para descartar demências secundárias. Existem algumas alterações clínicas que podem fingir uma demência. Por exemplo, falta de vitamina B12. Pode levar a um quadro sugestivo de demência, mas com o ajuste da B12, entrando nos níveis adequados, o paciente ele para de ter os sintomas. E a demência ela não tem cura, mas ela tem tratamento que a gente consegue desacelerar a doença e melhorar a qualidade de vida do paciente. O uso de medicação ela é complementar, mas existe também alterações do cuidado do dia a dia da pessoa, então tem que mudar a alimentação, o sono, os estímulos e principalmente um apoio familiar.
Então, caso perceba algum sintoma, conversa com seu familiar e procura um médico. O diagnóstico precoce ele ajuda a evitar que essa doença ela comece a manifestar muitos sintomas, então ela vai controlar e diminuir a progressão da doença. Para a gente conseguir fazer isso, né? Ir para o PGM, cantar no coral, aproveitar os filhos, os netos, sair para tomar um chá, um café. Nem sei as imagens que estavam lá, mas se divertir. Aí eu trouxe um Provérbios 16:31, que é: o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. É isso, aqui está o meu contato, e eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Som, alguém deseja fazer alguma pergunta? Espera aí. Bem, qual a idade? Qual a idade que aparece o Alzheimer ou o tipo de demência, mais ou menos? Tem alguma estatística de idade? Geralmente... Não quero me preocupar, né? Sim. Geralmente 60, 70 anos, mas varia muito. Existe Alzheimer precoce, que abre dos 40, 50 anos, e tem paciente que é com 80, 90. Mas, no geral, 60, 70 anos. Boa tarde. Boa tarde. Comigo já aconteceu de estar conversando com uma pessoa assim, de repente eu falo para ele, do que não estava falando? Já me aconteceu várias vezes. E um dia me aconteceu, eu estava dirigindo um centro ali, vindo da chácara, Salgado Filho, aí tinha um desvio, porque tinha uma obra, aí me mandaram para a direita, aí eu falei, logo ali eu vou virar, já sai lá adiante para o Salgado Filho de novo. Aí, no fim, fui embora, esqueci, não sabia nem onde que eu estava. Ah, Deus é maravilhoso, que eu não bati o carro, não fiz certinho. Lá perto da rodoviária, me encontrei, eu acordei assim, eu falei, meu Deus, onde que eu estou? E virei e fui embora para casa. E essa conversando com um amigo assim, sempre está me acontecendo. Eu falei, do que nós estávamos falando mesmo? Aí o cara veio, lembra, falou de tal coisa. Aí continua a conversa. São sinais que seria bom procurar um médico. Dá para a gente fazer exames, né? Ver se, por exemplo, não é uma B12 que está baixa, mas é bom fazer uma investigação. Eu queria perguntar também sobre o Parkinson, né? Ela treme as mãos. Agora, tem um problema que você, quando treme as mãos, só quando a pessoa vai fazer um movimento, por exemplo, vai se alimentar, ela vai levar o talher, né, o garfo à boca e ela treme. Isso é um sinal ou é só nesse momento que a pessoa treme? Não, isso não é um tremor de Parkinson. Isso é um tremor que a gente chama que é o tremor essencial. Geralmente tem até fundo genético. Ele é só um tremor de ação, quando a pessoa vai fazer uma ação. O tremor de Parkinson é um tremor passivo, quando a pessoa não está fazendo alguma coisa que ela treme, que a gente fala que é um tremor de contar de moedas, que fica assim. Mas, no caso, esse tremor não, pode acontecer algum outro problema com não, isso? É um sinal? Esse tremor não tem relação com nenhuma demência. É tratável, dá para entrar com medicação para melhorar, mas nem todo paciente também funciona a medicação. Esse tremor é bem difícil de tratar. Mas ele não tem relação com nenhuma demência. Ele só atrapalha. Ele atrapalha bastante. Graças a Deus, então, que não é. Alguém mais, gente, quer fazer alguma perguntinha? Tem mais uma pergunta? Não? Bom, então... Então, acho que é só. Ninguém quer fazer mais pergunta. Então, Você tem mais uma coisa para falar? Não. Eu vou chamar aqui a nossa irmã Celina para entregar aqui a lembrança para a doutora Isabela. Muito boa, né, gente? É bom a gente saber das coisas, né? Isso. Sobe aqui. Deixa eu lá. Isso. Tá bom. Muito obrigada, então, viu?
Você pode deixar. Então vamos orar, gente. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito, muito, muito obrigada, meu Deus, por esta tarde abençoada. Obrigada por estarmos reunidos aqui. Como é bom, suave, estarmos juntos em união, Senhor. Deus, como é bom estarmos juntos para adorar, engrandecer o Teu nome. E agradecemos, meu Pai, porque estamos com vida, estamos com saúde, estamos bem. E nós queremos te pedir agora, Senhor, por aqueles que estão enfermos, aqueles que não puderam vir aqui. Deus, toma nas tuas mãos. Obrigada, obrigada pelo seu amor sobre nós. Obrigada por esta tarde. Leva-nos em paz, em segurança para nossas casas. Abençoa a nossa pastora Raquel, pastor Leno. É que nós oramos e agradecemos. Amém. Obrigada, pessoal. Até a semana que vem, em nome de Jesus.